acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus, acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo ele pôs debaixo de seus pés. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Reina, Senhor Jesus, em nossa vida, em nossas casas. Muito boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Está começando mais um programa Reinflama. Nesta noite de terça-feira, ao vivo, direto da Canção Nova em Aracaju, para todo o Brasil. Quero convidar você a participar conosco do nosso programa com o seu pedido de oração. Nosso WhatsApp é o 79-2104-4444. 79-2104-4444. Será uma grande alegria receber o seu pedido de oração. Quero acolher os meus irmãos de comunidade que estão aqui trabalhando, toda a equipe que trabalha na TV Canção Nova e o Ministério de Música, hoje na guitarra o Rafael, no teclado o Lelo, é isso aí. Mas qual é o nome? Meu Deus do céu, melhor Lelo. O Wesley. Ah. No contrabaixo aqui, meu querido irmão Vitor. E também o Japa ali na bateria. Hoje no carrão com a gente. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Que bom estarmos juntos. E acolho você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Faz um convite para que você possa chamar mais pessoas para este momento lindo de oração que é o programa Reinflama. Deixa eu chegar aqui já perto dos nossos produtos de evangelização. Eu quero fazer um apelo bem grande para você que é sócio da Canção Nova. Gente, nós estamos há 2 meses sem fechar a campanha, nem chegar tão perto quanto gostaríamos. Nós estamos passando na média, né? Acima de 70%. Mas sempre esse dinheiro que falta, ele vai para o mês seguinte. Então a campanha do mês de março vai ficar um pouco mais custosa, porque precisamos quitar as nossas dívidas. Parte do dinheiro que nós arrecadamos é para investimento, mas a maior parte dele, 90%, é para manutenção, é para pagar as dívidas de energia, de transmissão, de funcionários. Então nós temos feito o que podemos, não é para enxugar hoje a questão de gastos, mas ainda assim o nosso montante financeiro é muito grande. Nós precisamos muito da sua ajuda. A Canção Nova sempre tem programas, durante a programação da TV Canção Nova, fazendo esses apelos de forma muito especial, o programa Juntos Somos Mais. Mas eu quero hoje, no primeiro programa do mês de março, convidar você que ama a Canção Nova a ajudar. Gente, o pouco com Deus é muito. Se você puder ajudar agora, por exemplo, dando um pix.doação@cançãonova.com no valor de R$10, todas as pessoas que estão nos acompanhando agora pela TV, isso vai ajudar muito. Nós temos aí visto muitas lives, né? Graças a Deus. E a gente vê as pessoas também fazendo as suas doações. É assim, se você puder agora, pix.doação@cançãonova.com, R$10. Ajude, faça o seu algo a mais, né? Estamos no início do mês, mas nós precisamos de você. Se você não é sócio dessa obra, torne-se um sócio. clube.cançãonova.com. Pelo débito automático, pelo boleto bancário, pelo cartão de crédito, uma forma de você ser sócio dessa obra. Nos ajude
a continuar evangelizando do jeito Canção Nova, né? Salvando almas, que é a nossa missão. Nos ajude. E nós chegamos a 6%. Começamos ontem a campanha, né? Então, com apenas um dia já chegamos a 6%, graças a Deus. Porque a doação de hoje vai entrar na campanha de amanhã. E aí nós iremos saber. Mas vamos manter essa meta, 5, 6% ao dia, para juntos chegarmos aos 100% nesse mês de março, para dar glória a Deus e continuar evangelizando. Então eu ajudo, estendo as minhas mãos para que você ajude a Canção Nova. Tá bom? Então vamos juntos ajudar a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. E você que está vendo o programa pela reprise, nesta hora, nessa madrugada de domingo, ajuda a Canção Nova agora mesmo. pix.doação@cançãonova.com. Vamos juntos chegar aos 100%. Precisamos muito da sua ajuda para continuar evangelizando. Nós, missionários, estamos dando a nossa vida, né? Estamos dando todo o nosso ser. Os shows que eu faço, para você ter uma ideia, existe vários cantores, graças a Deus, bendito seja Deus, mas todos os shows que eu faço e todos os meus irmãos de comunidade que nós fazemos, todas as músicas que eu produzo, que já estão nas plataformas digitais, gente, tudo, 100% vai para a Canção Nova. Eu tenho 2 livros que não existem mais as edições deles. Nós vamos retomar agora, nesse ano, as edições online, né? E todos os livros que eu vendi, mais de 20 mil cópias, eu não recebi R$1. Tudo para a Canção Nova. Então, nós damos assim a nossa vida para essa missão, né? E eu quero convidar você a nos ajudar. Me desculpa falar um pouquinho agora no programa, mas é porque nós precisamos muito de você. Estamos no início do mês, nós queremos contar com você. E uma outra forma de você ajudar é através dos nossos produtos de evangelização. Eu estou com 3 deles aqui, né? Entre Perigos e Descobertas, esse livro do Márcio Mendes. O Márcio Mendes é um grande missionário, um grande pregador, um grande escritor. E esse livro é um livro voltado para adolescentes, para crianças, e vai nos ajudar a vencer os nossos medos. Entre Perigos e Descobertas, um livro para você presentear um jovem, um adolescente e uma criança. Mais um livro do Padre Jonas, Vocação, Desafio de Amor. Eu fico muito feliz. Eu quero mesmo que a produção sempre traga um livro do Padre Jonas, porque a minha meta esse ano, minha meta particular, é ler todos os livros escritos pelo Padre Jonas. Ele escreveu 40 livros, aproximadamente, se não me falhe a memória. Além do livro Eu Acredito em Milagres e também o livro O Padre, que é a história do Padre Jonas, eu vou ler este ano. Eu já estou no meu 4º livro, terminando o meu 5º livro agora, e eu quero convidar você a adquirir esse, Vocação, chamado Um Desafio de Amor. E por fim, do Tiago Marcon, também para a juventude, A Estreiteza do Discipulado e do Seguimento. Está aí um livro para você, A Estreiteza do Discipulado e do Seguimento. Um chamado à santidade, a um caminho de radicalidade para viver o Evangelho, tá certo? Então, entre agora loja.cançãonova.com ou ligue 12-386-2600. Nesse mesmo telefone você se torna um sócio da Canção Nova e também você adquire os nossos produtos de evangelização, além de livros, vestuário, né, acessórios, tudo isso para você nos ajudar. E por falar em música, antigamente a gente falava assim, né, adquire o nosso CD também. Hoje não existe CD nem DVD. A gente adquire, ajuda você, uma forma de você ajudar a Canção Nova na música, musicalmente, é ouvindo as nossas canções nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, YouTube, no canal da música Canção Nova, as minhas músicas, Emanuel Stênio e todos os cantores da Canção Nova. Escute as nossas músicas no carro, porque é uma forma de você ajudar a Canção Nova. Quanto mais você escuta, mais um valor entra para a Canção Nova. É pequeno, mas vai entrando de pouquinho em pouquinho e assim nós vamos chegando aos 100%. E se você quer um show de evangelização, entre em contato. No meu e-mail é emanuel.estenio@cançãonova.com para ter um show comigo na tua cidade, na tua paróquia, né? Show na faixa do padroeiro, na bênção da cidade, né? Na universidade da cidade. E também tem os nossos irmãos de comunidade, sabendo que todos os valores desses shows é para ajudar a Canção Nova, tá certo? Eu quero convidar o meu irmão Lucas, que vai rezar comigo nessa hora. Bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe, a paz de Jesus. Lucas, bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E foi providencial você vir hoje porque
nós temos um convite muito especial para os jovens aqui de Aracaju, né? Fala aí pra gente. Então, pessoal, já de antemão, já que o Emanuel abriu essa porta pra gente aqui, convidar você que é jovem, que mora aqui em Aracaju, eu quero convidar você a vir viver uma experiência. Nós estamos nesse tempo de quaresma e por que não fazer um retiro, viver essa experiência. E no dia 8, aqui na Canção Nova de Aracaju, nós temos um retiro fechado para jovens de 18 a 35 anos de idade. Venha viver essa experiência. Lucas, aonde eu posso fazer essa inscrição? Você vai entrar lá no Instagram, @jovens Canção Nova Aracaju, e você vai ter o link lá no formulário, você faz a sua inscrição e nós vamos entrar em contato com você. O valor é R$80, está incluso toda a alimentação e você vai viver uma grande experiência com o amor de Deus. E claro, faça esse retiro também, o seu retiro quaresmal. Então é nesse domingo agora. Então Isso você de mesmo. Aracaju, é claro, estou falando para o Brasil inteiro. As vagas são limitadas, são apenas 60, né? A metade já foi preenchida, ou seja, ainda tem vaga. Por que a gente fala? Porque de repente há um jovem que está nos acompanhando agora pela TV aqui de Aracaju, que nem sabia que tem Canção Nova em Aracaju, ou há um familiar que conhece alguém que precisa de um encontro com Deus. Então, aí está. A Canção Nova promove esse Aviva Jovem 2.0, é o nosso segundo encontro. E olha, é uma grande bênção. É um encontro nesse domingo agora. Mas você também de Nossa Senhora de Socorro, Laranjeiras, das cidades vizinhas aqui nos acompanha. E talvez até do estado aqui de Alagoas, aqui perto da Bahia, no norte da Bahia. É convidado a estar conosco nesse retiro, tá bom? Aproveitando o dia dos jovens aqui, eu quero fazer um convite para no outro final de semana as mulheres. Você que é mulher, venha viver uma experiência, uma conferência, um congresso para mulheres nos dias 13, 14 e 15, aqui, com as presenças de Raquel Carpenter, fundadora da comunidade Água Viva, escritora de vários livros, inclusive o livro que é tema desse encontro, Mulheres Conectadas ao Céu. É um retiro de cura interior, conduzido pela Raquel e também conduzido pela nossa querida irmã de comunidade, Salete Ferreira. Então, Raquel, Salete Ferreira e as minhas irmãs da Canção Nova Aracaju estarão juntas no final de semana, um congresso só para mulheres. E aí sim, é aberto para 1000 mulheres e você é nossa convidada. 13, 14 e 15. Você do Brasil inteiro pode vir para cá. Pega um avião, vem para Canção Nova viver esse retiro aqui para mulheres. Dias 13, 14 e 15. Mais informações no nosso Instagram. Peço que o pessoal coloque aí no GC. Canção Nova Aracaju. Lá no link da bio, você vai acessar lá e poder fazer a sua inscrição para participar do nosso encontro para mulheres, dias 13, 14 e 15, aqui na Canção Nova. Portanto, o Canção Nova Aracaju realiza o Aviva Jovem nesse domingo e no outro final de semana, um encontro, um congresso para mulheres, 13, 14 e 15 de março, aqui na Canção Nova. Tá certo? Dado o recado, vamos cantar mais uma vez essa música e vamos rezar, declarando que nada e ninguém é maior do que Deus. Estamos na segunda semana da quaresma e nós queremos experimentar essa verdade de fé na nossa vida. Senhor, nós queremos declarar isso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Mas para além de dizer isso como um grito de libertação, nós queremos dizer como uma oferta ao Senhor. Na minha vida ninguém está acima de Deus. Na minha casa ninguém está acima de Deus. Não é o dinheiro que está acima de Deus. Não é as brigas, não são as brigas. Não é as coisas, não são as coisas que estão acima de Deus. Não, Deus é o maior, Deus é o Senhor. Eu declaro, nenhuma enfermidade é maior do que Deus, nenhum espírito maligno é maior do que Deus. Por isso eu declaro, acima de todo principado. Essa palavra está em Efésios capítulo 6, capítulo 1, versículo 21, e vai dizer justamente isso. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus, acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear,
não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo Ele pôs debaixo de seus pés. Declare comigo bem forte: ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina sobre a tua vida, sobre a tua casa. Declara: ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina acima de todo principado e potestade, acima de todo principado e autoridade. E autoridade está o Senhor Jesus. Está o Senhor Jesus acima de qualquer poder e soberania, e de todo nome que se possa nomear, não só nesse século, mas também no que há de vir. Tudo Ele pôs, tudo Ele pôs debaixo de seus pés. Solta a voz e diga: ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. Ergue o seu braço direito lá no alto e diga: Senhor, eu declaro nesta noite sobre mim e sobre a minha casa que não há outro Deus maior, que eu não irei mais colocar o dinheiro, o prazer, o pecado acima de Deus na minha casa. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, a minha casa pertence a Cristo, a minha vida pertence a Jesus, os meus filhos são do Senhor. A doença não imperará sobre o meu lar, a discórdia não imperará sobre a minha casa, a divisão não permanecerá na minha casa, porque Jesus é o Senhor. Ele pôs tudo debaixo dos pés. Não há guerra mundial, não há nenhum líder que seja maior do que Jesus. Sim, poderemos sofrer, mas tudo passará e no fim Deus triunfará. A minha vida está entregue ao nosso Senhor Jesus. A minha vida está submetida a nosso Senhor Jesus. Nós submetemos a nossa vida ao Senhor. Submeta, meu irmão, submeta a tua vida ao senhorio de Jesus e declare: ninguém está acima. Ninguém está acima de Deus. Ninguém acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. Diga: Ele reina. Ele reina. Reina, Senhor, sobre nós. Reina em nossas vidas. Toda sua voz no Espírito e ore. O Senhor reina sobre a nossa vida. O Senhor reina sobre a nossa história. E é isso mesmo que o Emanuel estava nos conduzindo a viver, essa experiência de oração, colocando: Deus
Deus está em primeiro lugar na minha vida e Ele vai triunfar. Deus vai triunfar. Você que está agora na sua casa, você que agora está pelo canal do YouTube, Deus vai reinar na sua vida. E eu quero convidar você a proclamar isso. Deus vai reinar na minha vida. Deus está reinando na minha vida. Proclama isso agora, meu irmão. Deus está providenciando aquilo que eu preciso. Deus está derrubando as muralhas. Deus está quebrando as correntes, a corrente de todo mal, a corrente de todo problema, problemas financeiros, problemas de doenças espirituais, coisas que você está vivendo, que você não consegue nomear. Deus está passando à frente e Deus vai triunfar. E eu quero convidar você a proclamar isso na sua vida. Repita isso comigo agora, meu irmão. Deus vai triunfar. Deus já está triunfando. Repita isso de novo. Deus vai triunfar. Deus já está triunfando sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha história. É a presença do Deus vivo e, meu irmão, vivo e vivido na minha história. E olha só, eu quero falar para você, se você está vivendo algum problema, alguma enfermidade, clame agora o poder de Deus sobre a sua vida. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue que salva, o sangue que liberta, o sangue que nos redime, que nos redimiu e vai nos redimir todo santo dia através da Eucaristia. Mas agora, neste momento, o Deus que vem ao nosso encontro, o Deus que vai agora sobre a TV Canção Nova, sobre o YouTube. Agora, Deus está entrando na sua casa e nós queremos rezar agora no poder do Espírito Santo, clamando que ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus. Por quê? Porque Ele reina. E nós queremos e nós clamamos, Deus, a presença do seu Santo Espírito sobre a vida de toda pessoa que agora está nos ouvindo, nos assistindo. Essa pessoa que agora olha atentamente para a TV Canção Nova, essa pessoa que agora derrama lágrimas. Senhor, entra na vida dessa pessoa e vá fazendo a sua obra, Senhor, a obra de libertação, Deus. E nós clamamos, Senhor, o seu poder. É o mesmo Deus. Nós olhamos muitas vezes lá para o Deus que abriu o mar e nós muitas vezes esquecemos que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele abriu o mar. Ele pode fazer a obra na sua vida. Ele pode entrar na sua vida. Ele vai imperar na sua vida. Você precisa deixar. E nós clamamos o poder de Deus sobre a sua história, sobre a sua vida neste momento. E pedimos, derrama, Deus, o seu Espírito poderoso sobre toda pessoa, homem e mulher e criança e jovem, idoso e idosa, que agora assiste a TV Canção Nova. E nós clamamos o poder de Deus sobre cada um. E pedimos, Deus, triunfa, Deus, sobre a vida. E nenhum demônio, nada e nem ninguém pode entrar numa casa que tem Deus, entrar numa vida que tem Deus. Então nós clamamos sobre você agora o poder do Espírito Santo, a presença do Deus vivo e vivido sobre a sua vida neste momento. Nós vamos para o intervalo cantando. Daqui a pouquinho a gente volta com mais momentos de oração, com a palavra de Deus, declarando o senhorio de Jesus sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. E no segundo bloco nós vamos orar de forma muito especial também por essa situação que o mundo está vivendo hoje. Vai ser a nossa parte. Como diz Maria Teresa de Calcutá, pode ser que a minha oração seja apenas, a minha ação seja apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota você não seria menor. Deus pode fazer através da nossa pequena oração, simples, mas poderosa, porque Ele é poderoso, milagres. Por isso nós vamos interceder. Declara mais uma vez: ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, Ele reina.
volta com o programa Reinflama nessa noite de terça-feira. Nós vamos rezar, continuar a clamar o senhorio de Jesus sobre nós. Mas agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, para que ela possa guiar nesse momento de oração e nos formar. Bem, isso mesmo, Emanuel. É bem isso mesmo. Entender que a palavra de Deus é ela que nos conduz. E se você já puder pegar a sua palavra, ou se você puder anotar, lá em Lucas, Evangelho de Lucas 4, lá no versículo 1, a palavra vai falar assim, ó: Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito Santo através do deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha só o que a palavra diz aqui para nós, que o Senhor ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Olha só, a quaresma, quando nós olhamos para 40 dias, muitas vezes a gente vai perdendo o hábito e vai olhando com o quê? Com peso. A gente vai olhando para a quaresma com peso, e a quaresma, meu irmão, minha irmã, é um lugar de encontro. É um lugar de você encontrar quem? Primeiro, Deus. Segundo, o homem novo. E aí eu olhava para mim, para minha história, antes de começar a quaresma, e eu falava assim: entra quaresma, sai quaresma, entra quaresma, sai quaresma, e eu continuo sempre o mesmo. E eu falava assim: Senhor, algo precisa mudar na minha vida. E eu não estou falando do Lucas lá de 2011, que viveu o encontro com Deus, que depois viveu a experiência do batismo do Espírito Santo lá em 2012. Eu estou falando do Lucas de 2026. Entra quaresma, sai quaresma, e sempre ele era o mesmo. O Lucas, um missionário. E aí eu ficava olhando assim, e falei assim: Deus, esse ano precisa ser diferente. Esse ano a minha vida precisa ser diferente. Quando o ano virou de 2025 para 2026, na virada do ano eu olhei rezar e falei assim: Deus, esse ano vai ser o ano da vitória de Deus na minha vida. E eu proclamei, e essa é a palavra que sempre eu estou proclamando: esse ano é o ano da vitória. E aí entra a quaresma. Em que lugar melhor do que viver as vitórias de Deus do que nesse tempo de quaresma, que é um tempo de mudança, que é um tempo próprio de mudança, que é o tempo eu posso olhar assim e falar assim: Deus vai vencer na minha vida, porque eu não estou sozinho. O Espírito Santo vai caminhar comigo nessa quaresma durante esses 40 dias. Eu não vou sozinho, o Espírito vai comigo. O mesmo Espírito que no primeiro bloco nós estávamos clamando. Eu não vou sozinho. Por quê? Porque neste tempo é um tempo do quê? De vitória. Vitória de Deus. Vitória de Deus. Aqui, ó, muitas vezes a gente entra aqui e fala assim: nossa, eu quero viver uma mudança. E que se você propõe a viver e passou esses 40 dias, viveu 100%, mudou 100%, glória a Deus. Mas se você mudou 10, se você mudou 20, se você mudou 30, se você mudou 50, glória a Deus. Já é uma mudança, já é uma vitória. E eu, nesse tempo de quaresma, eu me propus a viver uma experiência de oração mais profunda, e eu tenho meditado muito áudios sobre São José Maria Escrivá. E ele fala muito sobre a questão das pequenas coisas. Muitas vezes a gente quer fazer grandes coisas e depois chega no final a gente não muda. Por quê? Porque a gente focou nas grandes coisas e esqueceu das pequenas coisas do dia a dia. Às vezes é fazer uma planilha, lavar uma louça, estar no seu trabalho. Às vezes, olha só o que São José Maria Escrivá vai falar para nós, que é preferível você, em vez de fazer o jejum, você dar um sorriso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente jejua, faz tantas mudanças, né? Tantos jejuns. E aí chega aquele momento no trabalho, aquela pessoa que, desculpa a palavra, inferniza a sua vida. Aquela pessoa que te coloca para baixo, aquela pessoa que te derruba, você não é capaz de dar um sorriso para ela. O que é mais preferível? Esse sorriso. Porque está aí o momento da santificação, o momento da mudança, da transformação. E olha só, a gente precisa cada dia mais viver essa experiência.
É a experiência da mudança. É a experiência da transformação. E esse tempo de quaresma, a gente precisa olhar para dentro e falar assim: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Esses dias eu estava olhando para minha filha e ela não queria dormir. E aí eu me lembrava, né? As pequenas coisas, ser santo. E eu estava começando a perder a paciência. E falava assim: meu, essa criança não vai dormir. E eu ficava, já começou a dar aquela dor nas costas que vem aqui, quem que é pai sabe, né? E aí eu aí lembrei as pequenas coisas. As pequenas coisas. Aí eu me lembrei da minha esposa que ficava o dia todo com a Aurora em casa. E eu falei assim: o que é o pouco de tempo que eu tenho aqui, né? Então, se eu quero ser santo, vamos começar nas pequenas coisas. E aí que a gente começa a olhar e começa a fazer a quaresma ter sentido. A quaresma ela tem sentido se há mudança. Se não há mudança, não tem sentido. Por isso que eu falo que a quaresma, ela é o tempo de encontro. De encontrar a Deus, de encontrar a transformação, principalmente a transformação interior. E lá depois do final dos 40 dias, você encontra quem? O ressuscitado, glória a Deus, mas você encontra também o homem novo que é você, que sou eu. Aí sim, os 40 dias, vivendo nas pequenas coisas, transformando as pequenas coisas, aí sim vai ter efeito. Porque se não tiver efeito nas pequenas coisas, meu irmão, nas grandes coisas, desculpa, você não vai conseguir. É igual virada de ano, né? Quando a gente quer mudar tudo. Quer mudar tudo. Aí chega no meio de fevereiro ali, você não conseguiu fazer nada daquilo que você se propôs. É nas pequenas coisas. A santidade, ela é isso. Ela é composta de pequenas coisas. E eu quero falar para você ainda, ousadamente, se você ainda não começou, mas se você começou a sua quaresma e já começou a fraquejar, não tem problema. Porque nós encontramos um Deus de misericórdia. Um Deus que Ele olha pra gente e fala: ok, vamos recomeçar. Porque o que faz o santo ser santo é se levantar toda vez que cai. É se recomeçar. Aí que está o momento do encontro. Mas já é para olhar. Eu quero viver aquela experiência do céu, então eu já começo a viver agora. Eu quero ser uma pessoa melhor, então eu já começo agora. Aí sim, eu encontro Cristo nas atitudes. Porque eu falo, não adianta nada se a gente for uma pessoa amarga. Hoje o Evangelho fala, né? Que não adianta nada a gente carregar, ser aquele cristão e as pessoas olhar para você do seu lado, no seu trabalho, na sua casa e ver uma pessoa amarga. Que cristão que nós estamos sendo? Que não tem mudança. Simplesmente um fariseu que vive apenas de aparência ou de postagens no Instagram, ou nas redes sociais, seja ela qual for. Eu não posso ser esse cristão. Por isso que quando a gente faz aquelas pequenas coisas, foca nas pequenas coisas, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está. Por isso, neste dia, nessa noite, na verdade, nós somos chamados a olhar e falar assim: Senhor, as pequenas coisas, e fazer bem feito, e fazer muito bem feito, não pela metade. Porque a gente que começa o serviço, tem muita gente que começa o serviço, é para todos. Continuar é para os fortes, mas terminar é para os santos. Vamos terminar essa quaresma buscando com foco aonde? No céu. E dando o nosso máximo. Dando o nosso máximo. Tendo misericórdia do próximo, mas exigindo de nós. Com caridade. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos. Você que ouviu essa palavra, você que se sentiu impactado, impactada, eu convido você
a pensar aí nas pequenas coisas que você é levada a mudar. É no sorriso, é na hora de fazer aquela planilha, é na hora de estar dentro de casa, varrer uma casa, cuidar dos filhos. As pequenas coisas, aquelas que muitas vezes ninguém vai te aplaudir, mas tem uma pessoa que está olhando, Deus. Então olhe na sua vida e busque neste momento, na sua vida interior, o que você precisa mudar, o que você precisa transformar. É como o Emanuel falou antes no bloco, disse assim, de uma gota de água no mar. Se o mar tem uma gota a menos, ele é menor. E às vezes você acha assim, poxa, isso que eu faço é tão pequeno, ninguém vai ver, não importa, Deus vê. E com essa gota, você pode transbordar. E é isso que nós pedimos agora, Deus. Esse transbordar da sua graça. Esse transbordar da sua força, Deus, para que nós, nas pequenas coisas, na busca das pequenas coisas do dia a dia, possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, rumo à santidade, rumo ao céu. Porque no deserto é o lugar de encontro. Encontrar a quem? Deus. E segundo ponto, o homem novo, a mulher nova, que se deixou trabalhar durante 40 dias, caindo e levantando, sendo cheia da graça de Deus. E é isso que nós queremos pedir agora a você. Pedir a graça de Deus. Pedir a força do Espírito Santo para que te ajude a caminhar nesse tempo. Que te ajude a ser uma pessoa melhor. E nós pedimos, Deus, derrama seu Espírito Santo sobre esse filho e essa filha que agora te buscam. Eu peço, Deus, derrama a sua graça. Derrama a sua força. Derrama, Senhor, o seu Santo Espírito sobre cada um que agora escuta, Senhor, este momento de partilha. Vem, ó Espírito Santo de Deus. Renova-nos, Espírito Santo, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Santo, vem. Espírito de Deus. De Deus. Cante isso, me faz novo. E me faz novo. Todo novo, renovado seja ousado ou ousada, peça isso para Deus. E me faz novo. 40 dias para transformar, para mudar. Renovado em peça esse Jesus. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Santo, vem. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Qual a situação que você hoje vai se comprometer? Eu gosto muito daquela passagem bíblica que Jesus vai confrontar os fariseus. E ele, no momento, ele vai dizer assim: olha, vocês fariseus pagam um dízimo do cominho, das pequenas coisas, mas deixar de amar o próximo, fazer o bem, vocês não fazem. Então, do que adianta fazer as pequenas coisas ali e deixar de amar as grandes? Aí Jesus diz assim: é preciso fazer uma e outra. Eu acho isso muito interessante, porque é a experiência da quaresma de toda a nossa vida. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que fazer o jejum da carne, tem que fazer o jejum dos doces, as nossas pessoais penitências, a gente também tem que fazer essas pequenas mudanças.
É um e outro. Entende? Então hoje Deus nos convida a viver isso. Então, eu quero dar, a partir dessa meditação, enquanto ele falava, eu me perguntava, Senhor, o que de pequeno eu vou fazer? Qual a pequena mudança, a pequena virtude que eu vou buscar? Qual a pequena purificação que eu vou pedir ao Senhor? Ele falava várias vezes, a pequena coisa, que é a pequena vida de Santa Teresinha, né? Essa experiência. Então põe a mão no teu coração ou na tua cabeça, só da sua voz no Espírito. E antes mesmo de cantar, em mim faz novo, Espírito Santo venha trazer a luz, venha trazer de forma concreta aquilo que de pequeno, de médio, de grande, nós queremos para essa quaresma. Uma mudança para a vida inteira. Uma conversão. Não é apenas uma quaresma. Não é apenas deixar de fofocar durante a quaresma. Deixar de reclamar durante a quaresma. Deixar de falar mal dos outros durante a quaresma. Não, não, não. É para sempre. Isso não é uma penitência para a quaresma. Isso é uma mudança de vida para sempre. Mas a partir desse tempo quaresmal que nos convida, vamos pedir ao Espírito Santo, venha me renovar, Espírito Santo, nas pequenas coisas do dia a dia. Vem, Espírito Santo, solte sua voz e ore. Sim, Espírito Santo, vem nos trazendo a luz, vem nos revelando, vem falando no nosso coração, vem tornando claro aquilo que nós estávamos ainda meio que escuro. Vem, Espírito Santo de Deus. É um sorriso, como nós ouvimos do Lucas, é um abraço, é um bom dia. E canta, me faz novo, me faz novo, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Olha a sua voz e ore no Espírito. Sim, Senhor, que as nossas decisões nessa quaresma, Deus, sejam decisões para a nossa vida, para toda a nossa vida. Que nessa quaresma de 2026, Deus, nós queremos mudar completamente para toda a nossa vida. Não simplesmente por 40 dias, como o Emanuel falou aqui, mas por toda a nossa vida. Sim, eu não quero, Senhor, viver uma experiência rasa. Eu quero, Senhor, mergulhar nessa quaresma, mudando, sim, Senhor, parando de mentir, fofocar, falando tantas coisas, entrar em conversas, falando palavrões, vendo coisas que não prestam através da internet, tendo um olhar puro, um olhar casto, olhando, buscando saber mais as coisas da igreja, mais as coisas de Deus nesse tempo, e me aprofundar cada vez mais, mas não só nesse tempo de quaresma, para a vida, Senhor, que eu leve isso para minha vida, Deus. E nós oramos por você agora em casa que deseja essa renovação. Espírito Santo, venha sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham agora. Sobre todos que estão nos acompanhando, realize o batismo no teu Espírito, Senhor, para que sejam renovados na sua forma de pensar, de olhar, de ouvir, de falar, de sentir, de agir. Renova todo o nosso ser, nas pequenas e nas grandes coisas. Faz uma mudança, Senhor, em nós. Ajuda-nos nesse período quaresmal a viver esse batismo no Espírito, essa experiência de vida nova. Nós te pedimos, vem, Espírito Santo, sobre todos que estão nos acompanhando agora, em nome de Jesus. E canta mais uma vez. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Cante. E me faz novo, todo novo,
renovado em Jesus, em me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Eu quero trazer alguns pedidos que chegaram agora pelo nosso WhatsApp. Boa noite. Em primeiro lugar, quero pedir oração pela minha família. Quero pedir oração pelo meu marido, para ser recolocado no mercado de trabalho, e também por seus funcionários, pois a empresa está passando por uma fusão. Senhor, nós queremos orar. Espírito Santo, venha sobre essa família, sobre esta casa, e realiza a tua obra transformadora, restauradora no casamento, na vida da família, mas também no trabalho, Senhor. Nós te pedimos. Peço oração por mim e pela minha família, sou Simone, Carlos Chagas, em Minas Gerais. Pessoas pediram oração pelos filhos. Oro pelas pessoas de Florestópolis, no Paraná. Também pela recuperação da saúde do sobrinho Gabriel, que está na UTI em Vitória. Também peço oração pela família, pelos filhos de Camila, José, pelos filhos Camila, José, pelo neto Enzo. É a Fátima, lá da Paraíba. Quem pede oração agora é a Rosineide, de Miranda, lá de Capela. Coloca meu nome nas orações pelo meu pai Dernival. Pessoal de São Paulo orando conosco, a Neide Aparecida, a Lilian, que pede um emprego. Muitas pessoas pedindo oração pela enfermidade. O André Carlos pede oração por si, pela esposa, pelo filho. Tantas pessoas que estão nas UTI também. Senhor, nós oramos agora. Todos os pedidos estão chegando aqui que eu não consigo ler por causa do nosso tempo, mas que nós colocamos agora, Senhor. Peço por essa mulher, esse homem na realidade, desculpa, que pede oração pela biópsia de um possível câncer na garganta. Senhor, nós estamos pedindo essa graça. Muita gente que está dizendo assim, estou desesperado e peço orações. Senhor, eu estou orando nesta hora. E nós oramos nesse momento. Vamos estender os nossos braços e orar um instante em línguas por cada pedido que está chegando. Pedidos que estão chegando pelo Instagram da Canção Nova, pelo YouTube da TV Canção Nova, mas também pelo nosso WhatsApp. Jesus, escuta essas orações. Nós intercedemos agora e pedimos por milagres. Pedimos pela cura do câncer, pela restauração das famílias, para que portas de emprego se abram. Nós te pedimos, Senhor. Nós suplicamos pelos empresários cristãos, católicos, pelos funcionários. Nós pedimos, Senhor Jesus, a restauração de casamentos em crises, o retorno daquele homem que foi embora por causa do adultério. Nós pedimos pelo coração das crianças atormentadas, Senhor. Crianças que sofrem com terrores noturnos, crianças diagnosticadas com TDAH, crianças que sofrem com autismo. Senhor, nós pedimos a cura e a libertação dessas enfermidades na vida dessas crianças, Senhor. Nós te pedimos. Lembrando aqui do Aviva Jovem, nesse final de semana nós oramos pela juventude e pedimos, Senhor, uma libertação dos nossos jovens de todo espírito maligno, Senhor. Eu estou pedindo agora em comunidade que todas as pessoas que não estão conseguindo ouvir a palavra de Deus e o chamado para participar de encontros em tantos lugares, aqui na Canção Nova também, mulheres para o Congresso Mariano, o Congresso das Mulheres, jovens para Viva Jovens, que o demônio não tenha poder de impedir e que o anúncio chegue até eles e que o convite chegue para que possam experimentar um encontro pessoal com Jesus. Nós te pedimos nesta hora. E por fim, irmãos, oremos nesses últimos instantes pela paz no mundo. Levantemos a nossa oração, levanta os seus braços agora e vamos orar pela paz no mundo, pelo povo do Irã, pelo povo dos Estados Unidos, por toda a Europa. Nós pedimos pelos países, os países árabes. Nós suplicamos por Israel. Senhor,
nós pedimos a paz sobre a nossa humanidade. A paz tão sonhada, Senhor. Como diz uma linda canção, só chegará até nós quando ouvimos a Tua voz, quando reconhecemos o Senhor Jesus como sendo as nossas casas. Mas nós pedimos, Senhor, principalmente por aqueles que sofrem, Senhor, família, crianças. Pedimos pelo Teu povo, arranca todo o mal, Senhor. Nós suplicamos, pedimos pelo fim da guerra, pedimos a paz, pela paz. Pedimos, ó Deus, por todas aquelas pessoas que por motivo da guerra saíram de seus países, ó Deus. Pedimos, ó Pai, por todas aquelas pessoas que perderam um ente querido por causa da guerra. E principalmente essa atual guerra, Senhor, nós pedimos, derrama, Senhor, a sua paz sobre este lugar, Senhor Jesus. A sua paz sobre o coração, Senhor, dessas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas, obrigado, meu irmão. Valeu, meu nome. Chegamos ao fim do programa. Dia 8 estaremos juntos. Tamo junto. Viu? Galera, Jovens Canção Nova Aracaju, segue aí o Instagram para você se atualizar de cada vez mais desse encontro e dos nossos encontros que acontecem quinzenalmente aqui na Canção Nova em Aracaju. Um beijo no coração de vocês. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser, para mais um programa Reinflama. Obrigado, Canção Nova, e até semana que vem. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito